dia, meus amigos e minhas amigas. Mó barato, hein? A primeira vez que eu subo no palco de um teatro. Eu acho que eu deveria ter sido artista na minha vida. Bom, não deixo de ser, né? Todo dia, para enganar tanta gente. Olha, estão me dando parabéns aqui, eu não sei porquê, porque eu estou entrando agora no lugar. Já estão me dando parabéns, acho que é antecipado o parabéns. Mas é um prazer muito grande ter vocês aqui, porque vocês são o único motivo da gente fazer rádio, né? Hoje, meio que a gente tem que desaparecer no cenário para que, na realidade, apareça o que, para mim, é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes. Tantas vozes passaram por aqui, tantas opiniões foram dadas aqui, mas esse veículo é o veículo que deu início a tudo, né, da família Saad, representada pelo Ricardo, que eu estou vendo aqui, meu irmão camarada, pela Rosana. Eu ia contar uma história aqui que a gente quase caiu de avião uma vez. E os únicos dois que ficaram tranquilos foram a Rosana e o Ricardo, né? E a Rosana estava grávida naquela época, foi numa viagem, acho que para Turim, se não me falha a memória. O Luciano, que era metido a piloto de avião, suava que nem pano de cuscuz. Eu nunca vi, porque o avião quase que chegou a cair mesmo, uma coisa assim impressionante. O Ricardo e a Rosana ficaram tranquilos e tal. Então, quando de vez em quando o nosso avião ameaça cair, ainda bem que a gente tem o pessoal da família Saad. O Johnny estava com a Cláudia até agora aqui, os outros irmãos, né, representando a família. Mas o grupo fica muito orgulhoso quando a gente tem uma rádio que, da realidade, se mantém durante 85 anos, da mesma forma, com a mesma linha editorial, com o mesmo viés de verdade, com a mesma coragem que tinha o seu João. Então, o DNA da rádio é baseado nisso. E, às vezes, eu fico me perguntando se, de verdade, eu mereço empunhar um microfone como esse aqui, porque, de verdade, tanta gente boa falou aqui que servia de referência para mim. Um cara, por exemplo, que era referência de jornalismo para mim, era o Zé Paulo de Andrade, né, que eu ouvi desde Ribeirão Preto. Ele não era meu amigo, nunca foi, mas como jornalista era uma referência, e é a referência, grande referência jornalística que eu tenho da rádio. E tantos nomes, né? Hélio Ribeiro, uma vez o Hélio Ribeiro me ligou, eu pensei que era Deus que estava me ligando por aquela voz fantástica que estava nos Estados Unidos, né, na Rádio Voz da América, mas quantas vezes o Hélio Ribeiro parou a cidade falando aqui na Rádio Bandeirantes? Silveira, enfim, nomes que a gente fica lembrando aqui. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É uma coisa melhor do que isso num teatro, lembrar do grande Fiore, na verdade, lembrar do nosso Zé Silvério, uma voz fantástica do rádio brasileiro. Essa rádio é uma história a céu aberto. Essa rádio representa, tem o DNA de São Paulo primeiro, mas tem o DNA do Brasil. A Rádio Bandeirantes era a única emissora de rádio que competia com as rádios do Rio de Janeiro, que a gente não conseguia passar a serra com as rádios daqui. E a Rádio Bandeirantes, com a potência que foi descoberta desde cedo, né, já conseguia atingir boa parte do Brasil e do interior de São Paulo. As rádios do Rio dominavam o país pela potência que tinham em suas antenas, rompendo essa barreira física da Serra do Mar. Mas, de verdade, a gente não trabalha na Rádio Bandeirantes porque gosta. A gente trabalha na Rádio Bandeirantes porque ama a Rádio Bandeirantes. Eu amo a Rádio Bandeirantes. Todos nós que estamos aqui, o Agostinho que está ali do lado, aliás, acho que a única coisa mais velha que nós aqui é esse rádio, né, Agostinho? Tirando o rádio, só nós. Mas o Agostinho ama a rádio, os meninos que trabalham atrás das cortinas, aqui no caso, amam a rádio. Nós amamos a Rádio Bandeirantes. E, de verdade, o que eu tenho na vida, boa parte da minha vida, se deve a esse grupo, a família Saad, que acolheu tão bem os meus filhos. E o dia que eu parar com a minha carreira, que eu espero não seja muito longe, que eu terminar a minha carreira, mas também não acredito que vá terminar por causa de política, porque só faltava estar nessa gelada depois de sair de tanto tempo de jornalismo e escapar de tantas. Não é? Então, dificilmente vai ser na política. Só se me convencerem mesmo.
Até agora, quanto mais eu entro na política, mais eu saio, porque você não vê coisa boa dentro da política, é só tramóia, só esquema, só, olha, você não quer fazer isso, aquilo. Não combina comigo, realmente não combina. Talvez era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, foi ajudar o povo. Talvez como político, então, eu possa fazer mais do que faço como jornalista. Não, eu acho que a minha tribuna realmente é aqui. Dificilmente eu daria certo como político. Você cai no meio dos políticos, de repente, a política primeiro não te quer. Você se apresenta como candidato, os caras fazem tudo para você não ser. Você tem que ficar pedindo para os caras. Sabe quando eu depender de pedir para político qualquer cargo político? Mas você teria a chance de ser eleito. Tá bom. Se eu for eleito e não fizer nada daquilo que o povo espera de mim, serei mais um a decepcionar os brasileiros. Platão já dizia que se a gente não aceitar um cargo político, a gente vai ser governado pelos maus. Se depender de mim, eu acho que nós vamos continuar sendo governados pelos maus. Se nada mudar a minha concepção até lá, se não aparecer alguma coisa que eu sinta que seja decente e que seja para o povo e pelo povo. Senão eu fico aqui. Você quer uma tribuna melhor do que essa? Uma rádio que está há 85 anos no ar, com a sua combatividade, fez tanto pelo povo brasileiro, não é? Fez muito mais do que ser sentado no meio de 81 senadores e ser mais um. A Rádio Bandeirantes não, a Rádio Bandeirantes é um todo. Não é um comentarista, não é um cara que fala sozinho. Pelo contrário, eu faço um comentário longo, o Agostinho fala uns 5 minutos no meio, depois eu faço uma entrevista longa e depois eu chamo o ouvinte, depois eu encerro o programa. É mais ou menos assim o meu programa. Mas, de verdade mesmo, eu me sinto à vontade aqui, nesse microfone, nessa emissora, com o nosso diretor-presidente, que estava aqui, repito, até pouco tempo, com esses irmãos que eu tenho, que são o Ricardo e a Rosana, que sempre me ajudaram nas horas mais difíceis, né? Com o Johnny, que sempre me deu a mão nas horas mais difíceis, com a família toda, essa é a grande realidade, que sempre me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. E, graças a Deus, geneticamente, não é nepotismo coisa nenhuma, porque nepotismo é você contratar alguém que é parente de alguém e que não tem a mínima competência para fazer qualquer trabalho. Isso tem pra caramba na política. Os meus filhos, como foi dito aqui já, eles são muito melhores do que eu, né? O Joel é melhor como pessoa, o Vicente é melhor como pessoa, tem um caráter excepcional, mesmo porque 90% do caráter deles eles herdaram da mãe, né? Agora, como profissionais, são excepcionais, são fantásticos, né? Eu jamais aceitaria colocar na rede de rádio e televisão e jornalismo, que eu amo, quem não fosse capaz. Eu jamais colocaria um filho meu lá sem ter a competência para isso. Ainda falta a Letícia, que é boa para caramba para falar no microfone, a Matilde para cozinhar, o Marcelo não, que mexe com física. Senão arrumaria um lugar para eles aqui também. E a Matilde não quer cozinhar, coitada, ela foi abrir uma lata de palmito outro dia, cortou o dedo. Então não dá para ela fazer programa junto com a Cátia, porque senão arrumaria um jeito dela fazer o programa junto com a Cátia. Porque aqui é minha família. Eu me sinto realmente em casa, tá? Eu me sinto acolhido aqui dentro da Rádio Bandeirantes e, de verdade, falar com vocês todo dia. Uma coisa que me incomoda um pouco é esse negócio agora de ter imagem no rádio. Porque rádio, eu me lembro daquela propaganda, na minha época se falava propaganda, que tinha de uma árvore, o cara capinando a terra e um radinho daqueles Philips antigos colocado do lado e o cachorrinho do lado ouvindo o rádio. O rádio é amigo, o rádio é companheiro, o rádio passa as verdades, as notícias para você. E eu nunca vi nenhum veículo de comunicação fazer isso com tanta competência, com tanta capacidade. Agora, não sei se porque a gente vai envelhecendo, a gente vê quantos jovens a Rádio Bandeirantes tem revelado. A gente vê quantos meninos capazes a gente tem revelado. Temos um produtor aqui, o Guilherme, que é um avião. O Garrafa, que já é uma das grandes realidades da televisão brasileira, saiu daqui, desse programa aqui. A Giovana de Boer era uma repórter da rádio. E, fora a Rádio Band News e os outros veículos do grupo, quer dizer, nós estamos fazendo do rádio uma plataforma para revelar
novos valores para o rádio e para o sistema, para a televisão. E tem dado certo pra caramba. Esse é o ponto principal da integração da Rádio Bandeirantes. Eu fico tão feliz quando vejo esses jovens dando certo que eu nem acredito até na capacidade que eles têm de falar, que as palavras fluem com uma lucidez e com um detalhe, né? Não precisa nem ter memória. A gente que é um pouquinho mais velhinho, a gente de vez em quando, é o nome daquele cara mesmo? Agora não, o cara vai dar uma gulgada, já aparece na hora. Eu, para fazer jogo de futebol, às vezes viajava de Ribeirão a São Paulo, no Cometão, pegava às 2h da manhã para chegar na rodoviária 4 horas depois, comia um quibe ruim que tinha lá num posto em Limeira, dava dor de barriga. Depois que teve banheiro no ônibus, foi tudo certo. Quando não tinha banheiro, era uma dificuldade para segurar o quibe até São Paulo. Mas você tinha que abrir todos os jornais possíveis e imagináveis, só tinha Gazeta Esportiva, esporte, eu fazia esporte com a equipe do Luciano, mas você precisava abrir jornais e jornais para conseguir um tiquinho de informação, de notícia esportiva, principalmente dos esportes que eu era escalado para fazer. Porque eu, por exemplo, fui o maior locutor de futebol americano do Brasil, porque só tinha 2, o Luciano não queria fazer, então me botava, o jogo era às 3h da manhã, e eu e o Silvio Lancelotti, até um dia eu falei para o Silvio, esse cara joga até 40 anos de idade, tem o marido da Gisele Bündchen, que é um Tom Brady, que é um extraordinário jogador, mas está com mais de 40. Acho que eles jogam até mais de 40 para aprender aquele jogo. Porque eu narrei 10 anos desse jogo, até agora não consegui entender nada de touchdown, de wide receiver, eu mandava o pau. Corrida de moto, um dia eu cheguei para o Luciano e falei assim, Luciano, eu quero fazer uma corrida de moto ao vivo, porque, pô, só faço corrida de moto 2h da manhã, aqui dentro do estúdio só tem eu. Aí ele me mandou para a Argentina. Eu fui ver a corrida de moto, não dava para você ver as motos, cara. Porque a moto passava numa velocidade tão grande que eu falei, pô, eu queria voltar para o estúdio. Aí comecei a ver na TV. Aí percebi a sapiência que o Luciano, que para mim foi o maior narrador esportivo de todos os tempos, disparado, depois dele o Silvio Luiz, mas quase que empatado pela criatividade, e agora em que pese, muita gente fala mal, o Galvão Bueno é um baita do locutor, e começou também na Bandeirantes a despontar. Foi no Complexo Bandeirantes que o Galvão começou a despontar. Mas o Luciano já sabia, ele falou, eu te mandei lá porque você quis ir, mas não dá para ver corrida lá de perto. Você tem que narrar do estúdio até você pegar jeito e tal. E era assim, né? A gente começou a nossa carreira desse jeito, dentro da TV Band. Jogo de basquete, então, pô, ninguém queria fazer, porque era 1h da manhã. Teve um dia que o jogo era um jogo importante, com Michael Jordan jogando, um jogo, acho que era Boston e Chicago Bulls. Só tinha eu e o técnico lá Hoje, as emissoras fechadas, inclusive, e abertas também, do Grupo Bandeirantes, tem cada locutor esportivo. Eu não consigo entender como esses meninos narram também tudo. Tudo que dão para eles fazer, eles fazem. Não é? Mas desse jogo, a televisão saiu do ar. E eu gritando, o técnico, não sei se o cara estava dormindo ou não, o cara não aparecia. E aí, não sei se o Johnny ligou para lá, o cara falou assim, Datena, saiu do ar. Eu falei, faz 10 minutos que eu estou gritando você aqui. Se o técnico não tinha percebido que o negócio saiu do ar, você imagina o locutor, né? E era assim. Hoje em dia a facilidade é tão grande, mas tão grande. Os meios de comunicação são tão bem abastecidos por esses jovens que sabem usar as ferramentas que existem por aí. Então, aconteceu uma notícia em qualquer lugar do mundo, você pode ter certeza que na rádio, na TV, nos sites, você vai ficar sabendo na hora. Pela capacidade que esses jovens têm. Mas nunca o jornalismo vai perder a sua essência, cuja essência está dentro dessa emissora de rádio, que é, na realidade, o nosso ouvinte, o nosso telespectador. A gente faz trabalho para vocês, porque vocês são os nossos únicos sensores e motivo da gente estar todo dia falando para alguém. Não importa que seja uma pessoa que esteja te ouvindo, você está fazendo a sua parte. Hoje, com muito mais competência, não pela nossa competência, mas pelas ferramentas que nós temos na mão e pelos meninos que vêm surgindo aí, que dão uma certeza tão grande de que a imprensa vai ficando cada vez melhor. E essa imprensa de verdade que o país tem, que tem que ser respeitada pelos governantes, que cada vez desrespeitam mais a nossa profissão
e ela tem que ser respeitada. Essa imprensa que já deu vidas e mais vidas pela nossa democracia, essa imprensa que defende vocês como nunca. É claro que a gente tem erros, todo mundo tem erro, está na Bíblia, só Deus é perfeito, mas com os nossos erros, eu acho que a imprensa brasileira continua sendo a imprensa mais combativa e que mais faz parte do seu dia a dia. Isso é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você.